Pessoal, muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica aqui para vocês bem interessante relacionado ao volante, tá? A direção do carro. É algo que eu acredito que vai ajudar muito no desenvolvimento de vocês, né? Aperfeiçoar mais, principalmente aqueles alunos que estão aprendendo, tá? Estão em fase de aprendizado, que não tem conhecimento. Então essa dica e essa técnica que eu uso com certeza vai estar reforçando bastante, que é a seguinte: a direção do carro, tá? Controle da direção do carro, tá? E quando você deve trocar a marcha no tempo do volante, certo? Para quem está aprendendo, tá? O que acontece? Muitos alunos que estão aprendendo, eles têm dificuldade de controlar o carro na via, tá? Fazer com que o carro ande reto. Aí o que acontece? Ele está andando com o carro, né? Desenvolvendo o carro no trânsito. Quando pensa que não, o carro dá uma fugidinha para a esquerda, uma fugidinha para a direita, aí daqui a pouco ele tem que toda hora ficar mexendo com o volante, e isso demonstra uma certa dificuldade de controlar o carro reto na via, ou seja, ele não tem equilíbrio, tá? Essa é uma dica que eu vou estar falando para vocês, que eu já até passei no meu canal do YouTube aí, um vídeo que eu passei relacionado a trabalhando esse exercício, essa técnica, com alunos que eu vou treinar, que eu vejo que tem esse tipo de dificuldade, porque é perigoso. Você está no trânsito, de repente o carro foge, entendeu? Pode estar passando uma moto, entendeu? E você acaba perdendo o controle do carro e causando um acidente. Então vocês têm que ter segurança no volante, o carro tem que andar reto sim, tem que ter controle, tá? O motorista que tem que controlar o carro, tá? O carro é uma máquina, a gente tem que controlar, e a gente procura fazer o máximo para estar passando para os alunos, para ele ter, né, essa segurança no trânsito. Então a dica que eu vou estar dando é relacionada a isso, tá? Uma das dicas que eu uso também muito quando eu estou desenvolvendo com o aluno que ele tem essa dificuldade é a seguinte, tá? Eu levo o aluno para um lugar que não tenha trânsito, tá? Em ruas, paradas, tá? E eu desenvolvo uma técnica dele estar dirigindo com uma mão só, tá? Para quê? Para ele ter equilíbrio com a mão esquerda, tá? Para quê? Para ele equilibrar o volante quando estiver andando, principalmente quando estiver trocando a marcha, que o aluno está com duas mãos no volante. Tem aluno que não tem dificuldade quando está com duas mãos, mas quando larga uma mão do volante, o carro puxa ou para a esquerda ou para a direita. O próprio peso do braço às vezes causa esse desequilíbrio, e se você não tiver um equilíbrio, pode, como eu falei, pode estar passando uma moto, pode estar cortando um carro e o carro fugir e causar um acidente, ou você ir para contramão. Então é importante sim vocês terem esse equilíbrio e desenvolver essa técnica para ter segurança no trânsito, tá? Na prova, com certeza, qualquer pessoa, principalmente o examinador que vai estar do teu lado, ele vai perceber que você não tem equilíbrio com o carro, com o volante. Isso vai te prejudicar muito na avaliação dele, pode te prejudicar, e até mesmo você causar algum erro. Por exemplo, trocar uma marcha errada, porque perdeu o controle do carro, aí se perde aqui, aí acaba sem querer trocando uma marcha errada, entendeu? Porque fica preocupado, né? Com o carro que fugiu da faixa, entendeu? Então é muito importante você estar trabalhando isso. Então o que eu faço? Eu peço ao aluno para ficar com a mão no volante, dirigindo, controlando. Aí, às vezes a gente tem que desviar um pouquinho levemente de um carro, ele puxa para a esquerda, levanta a mão para a direita, depois vai, linha no meio. Então ele vai aprendendo e vai percebendo como controlar o carro com uma mão. Para que isso? Para quando ele for trocar a marcha da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e ele tiver que largar uma mão do volante, ele vai ter segurança aqui, ó, tá? Na direção do carro, saber que o carro vai andar reto. Então isso é muito bom, é um exercício que eu faço e dá super certo, tá? Super certo, não tem dificuldade, e o aluno acaba tendo equilíbrio, tá? Quer ter a firmeza na hora de segurar o volante com a mão. Observo muito isso, que um aluno que está em fase de aprendizado, logicamente, mas é uma técnica que eu uso, queria estar compartilhando com vocês essa técnica. Essa técnica eu uso e deixo bem claro que ela é para ser usada só como um exercício, pessoal. Não é para você usar na prova, que na prova tem que segurar com as duas mãos, tá? No trânsito, no dia a dia tem que segurar com as duas mãos. Mas quando você está trabalhando no desenvolvimento do aluno, você tem que usar técnicas para que ele venha desenvolver e ter segurança, tá? Quando estiver dirigindo. Então você acaba usando essas técnicas para facilitar aí o desenvolvimento do aluno. Então é necessário, tá? Mas a gente deixa bem claro que isso não pode estar usando na prova, que é penalidade, ficar com a mão só no volante.
Mas eu faço isso e oriento meus alunos, não tenho problema nenhum com prova, porque isso é só no começo, tá? Nas primeiras aulas e depois dá super certo. Então é uma técnica que eu uso, gosto até compartilhando, até para vocês terem mais segurança no trânsito, tá? E também passar uma dica também para vocês aqui, que eu vejo muitos alunos que estão aprendendo a dirigir, que é na hora de trocar a marcha, a questão do volante. Estou passando só dicas relacionadas ao volante agora aqui no momento. O que acontece? O aluno, principalmente quem está aprendendo, quem já dirige não, já troca a marcha até com o volante virado, tá? Vou ligar o carro aqui só para dar um exemplo aqui, para mexer com o volante. O aluno que já dirige, ele troca a marcha até com o volante inclinado, um pouquinho mais para a esquerda, ou sobe a mão um pouquinho mais para a direita, e ele tem controle do carro. Mas quem está aprendendo, pessoal, o que eu oriento muito meus alunos é o seguinte: vocês só troquem a marcha quando o carro estiver reto, o volante estiver alinhado, tá? Eu vou dar um exemplo aqui lá no percurso do Carrefour de Belford Roxo, 2 exemplos básicos, tá? Na saída, quando vocês vão sair, aí o aluno dá uma volta para a esquerda, seta, marcha, freio de mão, olha para fora. Quando ele desvia do carro da frente, ele tem que acertar aquela volta que ele deu, e mesmo assim o carro ainda vai ficar em diagonal para a esquerda, então ele tem que dar mais uma puxada para a direita para poder o carro alinhar à frente e ele voltar aqui no meio de novo, tá? Então ele tem que entender esse movimento do volante no desvio. Isso é importante você treinar muito o aluno quando estiver nos primeiros dias também, para quando acontecer isso na prova, o examinador perceber que ele consegue desviar de um carro e depois controlar o carro na reta com tranquilidade, tá? Então eu oriento vocês a fazer o seguinte: jogou uma volta, ó, desviou do carro da frente, eu tô na primeira, tá? Isso, eu tô na primeira, puxei a frente do carro, alinhei no meio, o carro tá reto, aí sim você troca a segunda. Ou seja, vocês trocarem a marcha com o volante reto. Por que muitos alunos às vezes eles passam a marcha errada numa curva ou num desvio? Porque ele nem controlou o carro reto, o volante ainda tá inclinado, ou seja, ele pode puxar para a esquerda e você já está tentando trocar a segunda com o carro andando, puxando para a esquerda, ou seja, o carro não está andando reto. Isso faz com que você tenha dificuldade, porque aí você vai ficar se preocupando com o carro que está fugindo e com a marcha que você tem que trocar. Aí é onde muitos alunos erram. E isso o examinador percebe, que você não teve dificuldade em controlar o carro reto. Por quê? Como eu falei, o carro está fugindo ainda. Então, qual é a dica, pessoal? Troquem a marcha com o volante reto. Desviou, tá desviando de primeira. Puxou a frente, tá de primeira. Alinhou o volante, o carro tá andando reto. Aí sim você pensa na segunda marcha, na troca, né? Porque é isso que faz com que o aluno erre na prova. Principalmente na prova, né? Que o aluno tá nervoso, tá tenso, entendeu? Aí quer fazer na agitação, acaba errando, querendo fazer tudo de uma vez, né? Aí acaba errando. É igual um exemplo naquela primeira curva da esquerda lá do percurso, tá? Do Carrefour. O aluno vai estar de segunda com seta armada, aí ele joga o volante na curva para entrar de segunda. Ele nem alinhou ainda para andar reto, já está pensando na terceira. Ou seja, o carro ainda está torto na via, não alinhou a frente do carro ainda. O carro tem que estar alinhado. Então aí que eu falo com meus alunos: gente, tá virando, tá fazendo a curva, primeiro acerta o jogo e controle o volante, né, para o carro andar reto, que aí depois vocês vão acelerar um pouquinho e trocar a terceira, mas com controle. O que muitos alunos fazem, né, é tentar trocar com o volante um pouquinho inclinado. Se o volante ele tiver uns 3 dedos inclinados, já pode ter certeza que o carro não vai andar reto, vai puxar. Aí que o aluno fica pensando em fazer: eu controlo o carro ou passo a marcha? Ou tento fazer as coisas de uma vez? Aí é onde muitos alunos vão jogar a terceira naquela reta e acaba entrando na primeira. Por quê? Fica preocupado com a frente do carro, com a marcha que tem que trocar e acaba errando. E isso eu estou dando um exemplo para quem está em processo de habilitação. Mas na rua, isso aqui também é perigoso, porque você ainda não tem controle ainda total. Como eu falei, quem já dirige, já percebe, já sabe o tempo certo do volante, de voltar, e consegue fazer as duas coisas de uma vez. Quem está aprendendo, né, está desenvolvendo ainda, está engatinhando, tem que fazer uma coisa de cada vez até chegar, né, à perfeição, que aí já vai estar com mais habilidade, já vai estar com mais tempo, mais percepção, fica mais fácil. Mas para quem está aprendendo, com certeza, é o que eu sempre oriento: vamos trocar marcha, volante reto, tá? Porque o examinador na prova ele percebe.
quando o aluno está controlando o carro direitinho, está andando reto no carro, porque às vezes o aluno não está com o controle da direção do carro e fica assim, puxando para lá e para cá, e ele vai perceber, entendeu? Principalmente, como eu estou te falando, que acontece muito em curvas. Então, a dica que eu vou estar dando aqui para você que está desenvolvendo, beleza? Não tenta fazer tudo de uma vez não. Fez a curva, tá com o volante torto, virado, beleza. Acertou a direção, aí sim você acelera e troca a terceira, uma coisa de cada vez. Eu vou dar outro exemplo aqui, naquela curva lá que agora é um U, porque tem um círculo ou porque tem um parque. Vocês fazem aquela curva voltando de primeiro, tá? Um exemplo. Então, quando passar o cone da esquerda, vocês vão jogar o volante todo para a esquerda. Quando o carro já estiver reto na volta, ou quase reto, que normalmente ele fica assim, diagonal, porque a faixa lá é diagonal e depois vai reto. Então, quando o carro estiver quase reto, né, diagonal, aí sim vocês acertam o jogo, que eu sempre falo que é 2 T's. O carro tá reto, aí sim vocês aceleram segunda para poder desenvolver as marchas. O que o aluno se perde uma vez ali naquela curva? Se ele jogar tudo, aí nem acertou a direção ainda, tá tentando trocar a segunda com o carro puxando, aí fica nervoso. Então a dica que eu tô dando aqui hoje é essa para prova e para o trânsito, quando você estiver dirigindo na rua, fazendo as curvas no trânsito, né, que se você não pegar o tempo do volante, na hora de acertar o carro pode ir para a calçada. Então se preocupa primeiro aqui, ó, com a direção do carro. Depois vocês troquem a marcha. Com certeza vocês vão melhorar o desempenho de vocês, né, vai ter controle do carro, vai se sentir mais seguro e vai passar mais segurança também para a pessoa que está do seu lado. Beleza, pessoal? Então a dica que eu estou dando aqui hoje no canal é referente à direção do carro, controle que vocês têm que ter, ou seja, procurar trocar a marcha com o carro com o volante reto, para quem está aprendendo, para quem está desenvolvendo, que vai dar tudo certo. Porque se vocês trocarem a marcha, para quem está aprendendo, com o volante inclinado, ou para a direita ou para a esquerda, com certeza o carro vai puxar para um lado para o outro. Isso vai causar mais nervosismo, tá, no aluno, da pessoa que está aprendendo. Então essa técnica eu uso muito com meus alunos. Eu sempre observo, ó, eu vejo que o aluno está tentando trocar com o volante torto, já falo, alinha primeiro, depois vocês trocam. Tá? Isso está super certo. Então eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês, né, para estar evitando acidentes na rua, melhorando o desempenho de vocês na prova, né, que a gente sabe que a gente tem que ter um controle, e com certeza vai estar servindo para o dia a dia de vocês aí. Então é uma técnica simples, mas eu acredito que vai ajudar bastante vocês no desempenho de vocês. Então, pessoal, mais uma dica aí para vocês estarem desenvolvendo. Peço para vocês que ainda não são inscritos, pessoal, não perca tempo, inscreva-se no canal, tá? Ative as notificações aí para estar recebendo mais vídeos, para quando eu enviar algum vídeo vocês serem notificados, tá? Indique aí para os amigos também, tá? Para estar reforçando, ajudando no desenvolvimento no trânsito. E se vocês gostaram do vídeo, como eu falo, dê um like aí, dê um joinha, e o YouTube vai entender que o vídeo tem conteúdo e vai estar indicando para as outras pessoas. Pessoal, desde já agradeço e até o próximo vídeo.